Vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17, que diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem estar firmes contra esse lado do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ok, então vamos começar o nosso estudo sobre a espada do Espírito, retomando aí alguns pontos que são importantes. O versículo 10 de Efésios 6, ele é central nesse estudo, porque se você assistiu os outros vídeos e está acompanhando, vai lembrar que no livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina sobre todas as áreas com as quais o cristão deve lutar contra a sua carne, contra a pressão do mundo, contra o poder maligno de Satanás. E Paulo vai nos ensinar no texto que o homem, por si só, ele é fraco, ele é frágil, ele não tem condição de enfrentar. Ele só pode enfrentar tudo isso com o poder que vem de Deus, com a força que vem de Deus. Então não adianta eu buscar força no meu próprio coração, porque eu não vou conseguir, eu tenho que buscar força no Senhor. E aí nós falamos, nessas aulas, nessas preleções, nessas meditações na palavra, que há um equívoco muito grande quando muitas igrejas, comunidades, líderes tentam dizer que você é maravilhoso, que você é espetacular, que o homem é incrível, é querido de Deus, que o homem está no topo, está no cume, está no ápice, quando na verdade o homem é fraco, frágil, pó, depende de Deus. Então, como é que o cristão tem força? Nele mesmo? Não, ele só tem força quando a força vem do Senhor. E para que essa força possa ser colocada em prática, possa ser utilizada, o cristão precisa vestir a armadura de Deus. E essa armadura será importante para que o cristão consiga enfrentar e resistir às estratégias do diabo. Então vamos lembrar, o que é a armadura? A armadura é a analogia, o exemplo que Paulo fez para dizer que há uma série de coisas que o cristão precisa ter na vida dele para que ele seja forte. A Bíblia, em nenhum momento, nos ensina a fugir da vida ou a negar a vida. A Bíblia nos ensina o tempo todo a enfrentar a vida. E para enfrentar a vida, a armadura de Deus nos mantém fortes, preparados. Então, a armadura de Deus é isso. São os elementos, são as coisas, são as ações que o cristão precisa ter para enfrentar o inimigo. E o que são as estratégias do diabo? São os ensinamentos errados, as ciladas, o engano, as coisas que ele coloca no caminho do cristão para que o cristão tropece, erre, fique na dúvida, se entristeça, ou até, quem sabe, desista do seu caminho, né? Vamos falar sobre a armadura, sobre as peças da armadura, o seu conteúdo objetivo, né? Já conversamos muito sobre ele. O cinto é a verdade da palavra de Deus é que dá sustentação a toda a armadura. A couraça é a justiça. Então, quando as flechas são lançadas, quando a espada dá o golpe, quando a lança é arremessada, a justiça de Deus, a certeza de que Deus veio até nós através de Jesus para nos ajudar, nos sustenta, nos guarda. O Evangelho da Paz é a mensagem revelada em Cristo que nos reconciliou com Deus. É isso que nos faz caminhar. A gente pode estar com problema em tudo quanto é área, né? Com dificuldade em tudo.
mas nós temos paz com Deus, então é o calçado que nos faz andar. O escudo, que é a fé objetiva na palavra, conhecer a palavra, conhecer a doutrina, conhecer os textos, conhecer os ensinamentos. Isso nos protege de flechas inflamadas, de dardos inflamados, que são as mentiras, as heresias, as coisas falsas, e o capacete, que é a certeza da salvação, que nos é entregue. E vocês vão lembrar, quem acompanhou, né, desde o início até semana passada, que de toda a armadura, 2 peças são entregues. E o restante das peças, as 4 outras peças, são colocadas. Então, conhecer a verdade, conhecer a justiça, tomar posse da paz, apropriar-se da paz, seguir com fé, tudo isso é algo que você pode fazer. Mas o capacete e a espada, ou seja, a salvação e o sopro do Espírito vem do próprio Deus. É Deus que nos entrega. Então, o capacete, ele é o detalhe da armadura que confere a ela um adorno, glória, honra, uma beleza incrível. São as marcas de Cristo sobre nós. É o capacete da salvação. E essa boa esperança da salvação nos impedem de ser enganados, atingidos, oprimidos pelo inimigo. Então, tudo isso, resumidamente, foi o que nós falamos nos encontros anteriores. É só você acessar o canal, assistir e tirar as dúvidas. E é importante que você assista, ok? Agora vamos falar sobre a espada do Espírito, que é a peça final. Está preparado? Efésios 6:17, que é o versículo que a gente leu. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos falar disso. Bom, nos tempos antigos, os historiadores, né, os teólogos, os estudiosos sobre esse tema, eles vão afirmar que os guerreiros da antiguidade tinham espadas de todos os tamanhos, de todos os tipos, de todos os pesos. Se você olhar aí na televisão, nos filmes, você vai ver, por exemplo, que as espadas nórdicas dos vikings eram enormes. Tinha espada de todo tipo. Mas esse texto bíblico faz menção à armadura romana, porque é provavelmente com essa armadura que o apóstolo Paulo tinha contato ao escrever. E a espada romana, principalmente a espada dos soldados de infantaria, que avançavam, né, os pelotões romanos, as tropas romanas. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas muitos exércitos do mundo imitaram as tropas romanas. Os casacas vermelhas, por exemplo, ingleses, imitavam a maneira dos romanos se moverem durante a guerra. E essas tropas eram conhecidas pelas suas espadas curtas, espadas pequenas, leves, fáceis de utilizar, apropriadas para combate corpo a corpo, para encarar o inimigo de frente. A palavra grega utilizada no texto bíblico é aquela ali, makaira, que indica espada pequena, boa para ofensiva e para defensiva, mas principalmente boa para o combate corpo a corpo. Isso quer dizer que o inimigo está próximo. O inimigo está mais próximo do que a gente imagina. Alguns cristãos acham que o inimigo está numa dimensão espiritual diferente. Outros acham que o inimigo está nas profundezas, no fundo do inferno. Outros acham que o inimigo está em regiões celestiais, distante do nosso alcance. Mas o inimigo está bem perto, bem mais próximo do que a gente imagina. E ele coloca as estratégias, nos engana nos pensamentos,
Muitas vezes o inimigo está pertinho entre os nossos amigos, nos púlpitos, nos sites, nos canais, nas músicas. Não está presente como se fosse uma possessão horrorosa, mas está presente com engano. E essa presença maligna, próxima, ela precisa ser enfrentada com coragem. E é para isso que a gente usa a espada do Espírito. Por que é espada do Espírito? Não é porque ela é espiritual. Não é uma arma de herói, mágica ou mística. É espada do Espírito porque foi produzida e pertence ao Espírito e é dada aos soldados, aos servos de Deus, pelo Espírito de Deus. Por isso que é do Espírito. Vem do Espírito. A palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus. O Espírito de Deus, então, sopra como vento na palavra e sopra através da palavra. É ele que dá aos seus servos e servas a condição de falar, de testemunhar, de compartilhar, de enfrentar todo tipo de engano. Por isso que é do Espírito. Porque vem do Espírito. E não porque é algo místico, espiritual. Como eu já falei em muitas outras lives, o cristianismo é a religião cognitiva. É a religião do pensamento, da clareza. A palavra de Deus é remédio, é luz, é lâmpada. Ela ilumina o coração do homem. Então, as experiências do homem, elas são práticas e vivas, e constantes e reais, e acontecem no cotidiano, no dia a dia. As experiências do homem não se dão em momentos ou lugares espirituais, porque eles não nos pertencem, uma vez que o homem é natural. Boa parte do que a religião faz é nos levar a um comportamento religioso que é místico, é intangível, é inexplicável, é particular, subjetivo e, na maioria dos casos, não leva a lugar nenhum, porque não está acontecendo nada. É muita falação, muito canto, muito grito, muito ensinamento distorcido, mas aí o cristão participa dessas reuniões, consagrações, orações, querendo receber um poder místico incrível e depois ele não consegue nem testemunhar da sua própria fé. Isso é bem interessante. Quantos e quantos cristãos, homens e mulheres, ficam horas orando, horas clamando, horas em reuniões, de madrugada, de dia, de noite, ficam de pé, levantam as suas mãos, falam em línguas incompreensíveis, se sentem e se permitem sentir poderosos, mas quando são provados na sua fé, não têm lucidez, não têm clareza, não têm discernimento da vida, não conseguem sequer explicar o que são, o que aconteceu, como creem, não têm essa lucidez, essa noção. Então não sabem usar a espada do Espírito. Ficam aí baseando a sua fé em coisas sobrenaturais, porque ficam vendo muito filme, ao invés de entender o que a Bíblia está ensinando. O que significa essa expressão? A espada do Espírito é a palavra de Deus. O que isso significa? Se o fato da espada ser do Espírito não transforma a espada numa coisa mística, se a palavra de Deus diz que a espada é do Espírito, e nós estamos tentando entender que ela não é mística, então o que significa? O que significa essa ideia de espada do Espírito? Bom, existem três possibilidades.
Eu quero falar das 3 possibilidades com você a partir de agora. A primeira possibilidade é essa, a espada do Espírito, porque quando as palavras da Escritura saem dos lábios do cristão, elas se transformam numa palavra real no mundo espiritual para causar sérios danos às forças demoníacas. Eu não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, mas muitas comunidades e igrejas ensinam que quando você fala a palavra de Deus, a Bíblia, quando você cita os textos, as coisas acontecem no mundo espiritual. Então a gente levanta a mão na direção da bandeira do Brasil, né? Diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou então as pessoas oram, leem o texto: pede-me e eu te darei as nações por herança, e começam a dizer: essa terra pertence ao Senhor, o Brasil é do Senhor, o Brasil é de Jesus, o Rio é de Jesus, Campo Grande é de Jesus, São Gonçalo é de Jesus, Niterói é de Jesus, o Nordeste é de Jesus. Vai citando os textos bíblicos e vai falando, porque acreditam que esta palavra, quando dita no mundo espiritual, seja lá onde for o mundo espiritual, essa palavra se torna real, verdadeira, e ela acontece porque ela é do Espírito. Então, tem um aniversário de alguém, aí você vai para o aniversário, alguém te chama para fazer uma oração, você abre a Bíblia e lê lá o texto que diz: sobre a sua mão está honra e riquezas. E aí você fala: agora essa palavra se torna verdade na sua vida. Ou então, como acontecia antigamente, não sei se você é desse tempo, se você for desse tempo, você está no grupo de risco da Covid. Tinha as caixinhas de promessa. Você ia numa livraria evangélica, comprava uma caixinha de promessa. O que é uma caixinha de promessa? É uma caixa de madeira de louça com vários pedacinhos de papel, com versículos bíblicos. E aí você puxava aquele versículo do dia e dizia lá: se passares pelas águas, eu contigo estarei. Se você pisar no fogo, o fogo não te consumirá. Aí eu tomo posse dessa palavra. Ou, como as pessoas fazem com a Bíblia aberta, deixa lá a Bíblia aberta na estante, no REC, coloca lá, ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Receba! Receba! Fica citando os textos, para que essa palavra se torne real, porque é a palavra do Espírito. E aí usa aquelas frases, né? Deus está liberando a sua palavra agora para você. E a palavra de Deus vem e transforma aquilo em realidade. Será que é isso? Será que é isso que significa a palavra, a espada ser do Espírito? A gente falar os versículos e os versículos se tornarem realidade? A Suelen está dizendo que é desse tempo aqui. Ela está falando aqui: nossa, eu sou desse tempo. Então, Suelen, você está no grupo de risco da Covid-19. Tempo da caixinha de promessa, né? A Ednei está me olhando aqui com olhos espantados. Não adianta ficar espantada, não. Será que é isso? Será que é isso que significa a espada ser do Espírito? Abrir o texto, colocar o dedo no texto lá e fazer com que aquele texto se torne realidade? O que você acha? Não, isso é fake news. Isso é falso. Se disser isso para você, não funciona. Inclusive, para a turma que é da velha guarda, do grupo de risco, na caixinha de promessa só tinha versículo legal, não tinha nenhum versículo ruim. Só tinha versículo de bênção, não tinha versículo de reprovação, de repreensão ou de lucidez. E muitas vezes, essa maneira de nos comportar nos leva a ser seletivo, sabia? A gente acaba só lendo as partes da Bíblia que nos interessam, os versículos que nós queremos.
os conceitos que nós desejamos e rejeitamos todo o resto. A gente fica com uma comportamento, uma postura seletiva. Então não é isso. Espada do Espírito não significa que você vai abrir a Bíblia, vai ler um texto e isso vai acontecer de verdade. Eu também sou do grupo de risco, tá certo? Eu também tive caixinha de promessa. E eu me lembro de tantas e tantas reuniões que eu participei, congressos que eu participei, onde se citou ou se citaram textos da Bíblia que pudessem se referir ao Brasil, ao nosso país, à nossa vida. E as pessoas saíram dali extasiados, tipo assim, essa palavra se tornou realidade agora. Mas não aconteceu. Nada disso aconteceu. Bom, há uma segunda possibilidade. A segunda possibilidade é o fato de que a espada do Espírito não seja necessariamente a Bíblia, o texto escrito, mas seja a palavra decretada da nossa boca, que o Espírito coloca na nossa boca e tem poder para mudar a realidade. Palavra rema. Essa é uma segunda possibilidade. Será que a espada do Espírito é isso? Você está orando, está num culto, está num momento de dificuldade, e de repente o Espírito de Deus te dá uma palavra de vitória, uma palavra de mudança, uma palavra de transformação. E quando você fala, você traz a realidade, traz à existência as coisas que não existem. Será que é isso? Palavra rema. Teve uma época aí nos anos 80, anos 90, que era moda, palavra rema. O rema de Deus. E agora, por incrível que pareça, 20 anos depois, esse mesmo movimento retoma sua força aqui no nosso país, aqui no Rio de Janeiro, especificamente. Alguns ensinamentos relacionados a essa ideia do rema. Primeiro, o que eu falei agora, a palavra de Deus na nossa boca produzirá resultados poderosos. Então você não fala nada de ruim, porque dá azar, ok? As palavras têm poder. Meus filhos serão ricos. Meus filhos serão abençoados. Minha filha vai ser rica. Meu filho vai ser honesto, honrado, abençoado. Eu e a minha casa prosperaremos. Aqui nessa casa não entrará isso, não entrará aquilo. A gente vai falando, porque Deus vai falando através de nós. E aí surgiram os profetas, os apóstolos, os líderes das igrejas, das comunidades de fé, dizendo que a palavra dita com fé, a palavra dita que nasce no Espírito, ela traz à realidade aquilo que não existe e ela tem resultados poderosos. Aí você vira para o teu irmão e declara cura. Declara cura. Profetiza. Entendeu? Lembra daquela música antiga? Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar a quem Deus quer libertar. Aí todo mundo levantava a mão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus... Viu? Palavras profetizadas, palavras declaradas, que são chamadas de palavras rema. Será que isso é a espada do Espírito? Será que é isso que significa? Quando a Bíblia afirma que as palavras que saem da minha boca são espírito e vida, então isso teoricamente seria a palavra rema. Então eu digo, está curado. Eu declaro a cura sobre a tua vida. Eu declaro a libertação sobre a tua vida. Eu rejeito qualquer tipo de maldição. Eu rejeito qualquer tipo de ideia negativa. Eu rejeito a doença. A doença está repreendida agora, em nome de Jesus. São esforços, são palavras ditas que geram mudança na realidade espiritual. Será que isso que é o rema?
A palavra, quando é transmitida do intelecto para outra pessoa, transmite informação, mas quando ela sai transmitida com vida, ela gera fé. Muitas pessoas ensinam e aprendem dessa forma. Que ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer os textos, conhecer a doutrina, conhecer a teologia, que isso é infrutífero, que isso é só informação, que isso não acrescenta nada, porque afinal de contas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito, ele é soprado. Então o camarada não se prepara, ele não estuda, ele não conhece nada, mas quando ele pega o microfone, abre uma janela no céu e o Espírito de Deus é derramado. E essa palavra liberada, ela gera fé. E aí, o ensinamento sobre esse tema diz que essa palavra tem que ser pregada, a palavra rema, não só informação. E aí, quando um cristão diz para a sua liderança, meu pastor, meu bispo, meu apóstolo, meu missionário, eu estou com vontade de ir para o seminário, eu estou com vontade de estudar teologia, eu estou com vontade de ir para a escola dominical, eu estou com vontade de fazer um curso para aprender mais da palavra, eu estou com vontade de ir para um congresso, e o que a liderança diz então? Vai não, porque você vai ficar confuso. É muita informação que vai confundir a sua cabeça. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu vou te dar uma palavra agora, eu vou liberar sobre você uma palavra de libertação, uma palavra de iluminação, uma palavra de poder. Vou liberar sobre a tua vida. Chegou o tempo em que você tem que sair desse nível, desse patamar, tem que sair desse lugar que você está, que é um lugar de dúvida, de incredulidade, e mergulhar no profundo, no escondido da palavra de Deus. As palavras que saem da boca dos que creem dominam as pessoas e quebrantam e geram libertação. É assim que muitas pessoas são ensinadas. A palavra rema faz isso. E pior, que a palavra logos, o texto bíblico, sozinho, ele é ineficaz. O texto bíblico sozinho não funciona. O Espírito de Deus tem que vir, tem que se manifestar e trazer o rema à vida das pessoas. O rema de Deus. O rema de Deus. Será que isso é verdade? Será que isso é o que significa ter a espada do Espírito? Será que é esse sopro do Espírito que vem do alto e coloca na nossa boca palavras diretamente de Deus, que muitas vezes não estão nas Escrituras? Será que é isso que significa ter a espada do Espírito? Não. Isso também é fake news. Isso também é o engano da religião, que nos confunde, que vai nos ensinar que Deus pode falar conosco de forma pessoal, subjetiva, mesmo que você não conheça a Bíblia, mesmo que você não conheça a palavra de Deus, mesmo que você não conheça as Escrituras. E é mais gente do que você imagina. É por conta desse tipo de ensinamento que existem tantos profetas, tantas profetisas, tantos e tantos homens que se autodenominam arautos de Deus, que falam, e os cristãos acabam se deixando levar, acabam se deixando enredar, envolver por esse tipo de pensamento, por esse tipo de instrução. Vamos considerar então agora a terceira possibilidade, que a espada do Espírito é a publicação e aplicação das palavras da Bíblia. Que a espada do Espírito, na verdade, é a mente transformada pela palavra e não uma experiência mística, subjetiva, sobrenatural, que não passa pela palavra.
Vamos considerar essa possibilidade. E para falar dessa terceira possibilidade, vamos ler os textos, que vai nos ajudar. Né? Vamos ler primeiro a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 e versículo 17. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda obra. Então, se a palavra de Deus, se a Bíblia Sagrada é inspirada, se o Espírito de Deus fala através dela, se ela é útil, ou seja, se ela está pronta para ser transmitida, então não existe outra palavra que venha de Deus que não seja a própria palavra de Deus. Entende? Se a palavra de Deus, se a Escritura Sagrada é inspirada, se o Espírito de Deus sopra por ela, e se ela é útil para o ensino, se ela é útil para corrigir, para ensinar, e se ela é pronta, apta para deixar todo cristão bem preparado, então não existe outra palavra. Não há uma palavra que se possa transformar misticamente, não há uma palavra que se possa receber subjetivamente, porque só existe uma palavra, a palavra de Deus, a Escritura de Deus. Então, qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer comunidade de fé, de qualquer congregação, não importa a confissão, se disser que o que ela está dizendo veio de Deus, é direto de Deus, é revelação de Deus, e que Deus fala através dela, o que você faz? Corre. Corre. Pare de ouvir, porque isso é falso. Isso é falso. Jesus também vai nos dizer em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é escudo e broquel. É lâmpada, é água, é martelo, é espada, é vento. A palavra de Deus está firmada nos céus, como diz o texto. Jesus, inclusive, vai dizer que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então não há outra inspiração. Não há outra fonte de inspiração. Só existe uma inspiração, que é a inspiração bíblica. E ela vem pelo texto. E esse texto entra na mente. E o que vai dizer Romanos 10, 17? Romanos 10, 17. O que esse texto vai nos ensinar? Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra. Ou seja, a palavra de Deus, além de ser capaz de instruir, corrigir, ensinar e apontar o caminho, ela também é capaz de gerar fé nas pessoas. Por quê? Porque ela vem de Deus. Então, essa é a única possibilidade. A espada do Espírito é do Espírito porque o Espírito de Deus fala através dela. Ela não é do Espírito porque ela é espiritual, ela não é do Espírito porque ela é subjetiva, ela não é do Espírito porque ela é sobrenatural, ela é do Espírito porque nasce no Espírito. O Espírito sopra, daí vem a ideia de inspirada. Ele sopra. Ele fala nela e através dela. E entra no coração do homem. A espada é do Espírito porque a proclamação de Cristo, o conhecimento de Cristo, a exaltação de Cristo está revelado onde? Na palavra. É a partir da palavra de Deus. É a partir da palavra de Deus que o Espírito de Deus fala. O que é mais engraçado
nisso tudo é que há muita gente que fica insistindo na separação entre logos e rema, logos e rema, logos e rema, como se logos, no grego, a palavra logos, se referisse a texto escrito. E rema, no grego, a palavra rema, se referisse à vida. Então, a palavra logos é escrita morta, a palavra rema é vida. Então, os caras ficam dizendo isso, porque está lá o logos, que é o verbo, João 1, verbo virou gente, antes era o verbo, no princípio era o verbo, e está lá o rema. Nem só de pão viverá do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tanto logos como rema estão na Bíblia. Palavras diferentes, apontando para a mesma direção. Mas aí os caras ficam insistindo, não, porque o logos é o escrito, o logos é o teórico, o logos é aquilo que é humano, e o rema é aquilo que é divino. São falsos mestres. Gente tentando confundir você. Na verdade, como eu falei no início dessa mensagem, o inimigo está bem mais perto do que a gente imagina. O inimigo estava dentro do jardim, no Éden. No jardim, quando o homem e mulher estavam na presença de Deus, receberam de Deus a palavra de Deus foi transmitida pelo próprio Deus, e ele disse, façam isso, façam aquilo, não toquem nesse fruto. O que o inimigo fez? Ele veio e distorceu a palavra e disse, não foi bem isso que Deus disse. Não é bem isso que ele quer dizer. Não é esse o sentido que ele quer dar. Deus está falando de outra coisa. Então, o inimigo está mais perto do que a gente imagina. Ele vem e distorce o que Deus está dizendo, para que o homem fique confuso e caia nessa armadilha. Agora, se você que está nos assistindo, ao vivo ou depois, se você tiver dentro do seu coração, na sua mente, os textos, as histórias, os versículos, os ensinamentos, a doutrina, se você tiver dentro de você a palavra, o que vai acontecer? Quando o inimigo vier, você terá força para desembainhar essa espada, porque ela estará na sua mente. E aí você terá como citar, como falar, como compartilhar, como crer no que você sabe. No que você sabe. Impressionante como esses mestres tentam confundir as pessoas. A palavra de Deus intelectualmente, entendida na mente, é o rema de Deus na nossa vida porque vem do Espírito. É o Logos e é o rema. É o Logos porque é o verbo, é o próprio Deus, e é o rema porque vem de Deus. O sopro de Deus, a verdade de Deus, dita, escrita e aplicada de forma prática. Portanto, de uma forma muito objetiva, todas as igrejas e comunidades onde não se aplica, onde não se ensina a Escritura, elas têm um grupo enorme de cristãos que estão sem arma para a batalha. Nenhuma arma. Alvos fáceis do inimigo. Se você está nos assistindo agora e você não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia, não conhece os textos, não se interessa, não se importa, não é motivado, não é incentivado a estudar, a conhecer, o que vai acontecer? Você estará desarmado, despreparado para enfrentar o inimigo na hora da batalha. Completamente preparado. Muitos cristãos que são estudiosos, inteligentíssimos, têm a sua mente cheia de filosofia, teologia, ciência, história, mas não conhecem a palavra. São cristãos desarmados, despreparados. Como é que a gente vai enfrentar o inimigo sem arma? Sem nenhum tipo de defesa. Se houver um ataque, não há como revidar. Não há. Se houver um ataque, que ataque, Leclerc? Que ataque? Você está ouvindo o rádio, ouve uma coisa. Você está ouvindo uma música, ouve outra coisa. Você está assistindo televisão, ouve outra coisa. Vai para a igreja,
camarada está falando lá, fala outra coisa. Essas palavras ditas, transmitidas, compartilhadas, sem sentido, sem base, sem fundamento, heresias, trevas mesmo, elas são enviadas e se não houver a espada, elas vão nos atingir. Serão golpes que vão entrar e vão nos atingir e vão nos ferir muito, Leclerc, eu ainda não entendo o que você está dizendo, eu não consigo entender. Eu pensava que eu tinha que orar e ir aos cultos e cantar e adorar, estender a minha mão. Quantas e quantas igrejas transformam os seus momentos de adoração em momentos de delírio? Delírio! Cristãos delirando, falando, declarando, proclamando, gritando, profetizando, estendendo as mãos para onde? Para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Incrível. E o mais incrível nisso tudo é que nós, homens e mulheres cristãos, nos submetemos a esse tipo de coisa, sem crivo, sem nenhum tipo de crítica, completamente sem a capacidade de questionar essas coisas. Vamos fazendo, vamos repetindo, vamos tomando as mesmas atitudes que essas pessoas tomam e fazemos isso em casa. Eu conheci pessoas, especificamente eu conheci uma pessoa que tinha uma doença gravíssima, gravíssima. Ela parou de tomar as medicações, parou de ir ao médico, porque na igreja onde ela estava, alguém falou que ela estava curada e disse: eu estou liberando uma palavra de cura. Foi a primeira possibilidade. Leu o texto bíblico, abriu a Bíblia e disse: pelas suas pisaduras fomos sarados, e pronto, tome posse. Tome posse. E essa pessoa faleceu. Eu também conheci uma pessoa de perto, estava muito mal, muito doente já, bem enfraquecida por causa de uma doença, e recebeu uma visita na véspera da sua morte, e essa pessoa que visitou ela falou assim: eu declaro agora, essa minha palavra vai se tornar realidade, eu declaro agora que você está curada. E aquela pessoa também morreu. Esses líderes, pastores, bispos, missionários, essas pseudo-autoridades espirituais, não têm responsabilidade nenhuma, são irresponsáveis, egoístas, como diz o texto de Judas, pastores de si mesmos, mentirosos, demoníacos, malignos. Eles querem te destruir, te enganar, e tiram de você a palavra. E então você se submete a esse tipo de coisa. E eu e você, quando vemos, estamos enredados, presos, amarrados a todo tipo de loucura. Todo tipo de loucura. Mas a Bíblia não nos ensina assim. Como Jesus nos ensinou a usar a espada do Espírito? Quero ler com você Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 em diante. Mateus, de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus capítulo 4, do versículo 1 em diante. Deixa eu abrir aqui que deu um... Pronto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador, então, aproximou-se e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: tudo lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus disse: retira-te, pois está escrito:
Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Como é que o nosso Senhor Jesus enfrentou o inimigo? Bom, primeiro, com coragem. Segundo, nos substituindo como homem. Terceiro, com a palavra. Estamos falando de Jesus, hein? Se essa cena que acontecesse com muitos pastores, missionários, bispos e líderes que nós conhecemos, se o diabo aparecesse para tentá-los, o que eles fariam? Nossa, eles fariam um escarcéu danado. Eles iam gritar, levantar a mão, cantar, repreender, sai para lá, sai disso, sai daquilo, levantar a cruz, alho, jogar água benta. Eles iam fazer de tudo. Eu declaro, eu repreendo, eu não aceito, que é mais ou menos o que o ensinamento teológico equivocado da batalha espiritual faz. Eu repreendo você, demônio disso, demônio da economia, você que está aí segurando a economia do Brasil, eu repreendo você, eu repreendo isso, repreendo aquilo, vai repreendendo, vai repreendendo, vai repreendendo, vai repreendendo. É um repreender danado. Muitos desses líderes estariam ali estendendo as suas mãos, como os profetas de Baal. Lembra do texto bíblico? Lá no Antigo Testamento, quando houve um desafio incrível entre Elias e os profetas de Baal, e eles ficaram durante o dia se flagelando, invocando e gritando, e falando, e cantando, e agindo, rituais. É nisso que as nossas igrejas se transformaram, em lugares de rituais, muitos rituais, ritual para isso, ritual para aquilo, culto da família, culto da prosperidade, culto da cura, culto da doença, culto do homem, culto da mulher, culto disso, culto daquilo. Rituais. E se esquecem que toda a força que o crente precisa vem do Senhor. E todo o poder que o crente precisa vem do Espírito. E toda a capacidade de luta que o crente precisa, ele já tem, porque ele tem o evangelho da paz para calçar, a couraça da justiça para colocar, o cinto da verdade para sustentá-lo, o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Espírito. Bom, mas aí a gente já sabe o que esses pastores fariam, né? O que Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, fez? Jesus fez o quê? Ele usou a palavra. Ele repreendeu o inimigo com a palavra. Ele citou a palavra. Está escrito. Está escrito. Proclamou a palavra. E a palavra de Deus lhe deu a vitória naquele momento onde o inimigo estava lançando armadilhas. Essa era a sua estratégia, enganá-lo. Faça isso, faça aquilo. Jogue isso daqui de cima, porque está escrito. Jesus diz, também está escrito. A palavra de Deus é a arma poderosa nas mãos do crente para vencer o inimigo. Todas as batalhas espirituais envolvem a autoridade e a aplicação da Escritura, com raciocínios e argumentos bíblicos. Porque é a palavra de Deus na nossa mente que nos dá força para enfrentar o que o inimigo está fazendo. Vamos ver como Jesus lidou com isso. Como é que Jesus enfrentou isso? O que Jesus nos ensina nessa passagem? Primeiro, ele vai nos ensinar que a Bíblia toda concorda. Existe uma harmonia entre os textos. Está escrito, mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Não caia nessa armadilha, nessa falácia dos liberais, dos falsos cristãos que ficam tentando colocar o texto bíblico contra o outro. Esse texto não existe. Esse texto foi acrescentado. Essa palavra é falsa. Isso aqui foi retirado. Isso aqui não sei aonde. Ficam os caras o tempo todo, eles e elas, tentando nos confundir e dizer que o texto bíblico tem problema, tem dificuldade, tem crise, tem falha na tradução, falha na escrita, tem acréscimo, tem falta, tem ausência, tem isso.
tem aquilo. Esses homens, essas mulheres não creem na palavra, porque Jesus vai nos ensinar no texto que a palavra de Deus é a verdade, é harmônica, ela concorda entre si, ela é poderosa por si só, ela não pode ser derrubada, nem destruída, porque ela nasce do Espírito e está firmada no céu. A palavra de Deus, ela é capaz de nos manter firmes. Ela nos defende. Quando nós conhecemos os textos, ela nos defende de toda crença não bíblica, de todo argumento lógico, baseado na cultura, muitas vezes não na escritura. Na religião, muitas vezes não na escritura. E nesse tempo que a gente vive conectado, globalizado, de internet, de tudo, que mais tem a gente falando maluquice. Todo tipo de maluquice é dita. E se a gente não conhece a palavra, a espada do Espírito é que nos ajuda a avançar na obra de Deus, no reino de Deus, porque ela controla a nossa mente. Ela nos dá força para enfrentar o inimigo com poder e com autoridade. Dito isso, eu quero terminar a reflexão de hoje lendo com você 2 textos. O primeiro deles está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: o Deus deste mundo cega o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, o Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o próprio inimigo, que é o nosso inimigo, primeiramente inimigo de Deus, por consequência nosso inimigo, ele cegou o mundo para que não creia. Cegou o entendimento para que os homens não vejam a luz do Evangelho. E muitos desses líderes religiosos, pastores, bispos, apóstolos, muitos deles são ferramenta, instrumentos de Satanás para enganar os crentes. E enganam. Enganam mesmo. E aí os crentes vivem confusos. Não conseguem caminhar na fé, não conseguem avançar, porque não conhecem a palavra, e há uma ação direta do inimigo aí. Não permitir que a luz seja vista. Por fim, eu quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3 ao 5. Diz assim: embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É o mesmo argumento, é o mesmo ensinamento de Efésios capítulo 10. Depois o texto segue: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O inimigo não quer que o homem conheça Deus. Nem o homem, nem os cristãos. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O inimigo não quer que o homem cristão, servo e serva de Deus, obedeça a Cristo. E assim eles o enganam. Como é que ele engana? Com as suas estratégias. Quais são as suas estratégias? Colocar armadilhas para que os cristãos não andem segundo a verdade da palavra de Deus. Amigos e amigas da Verdade e Graça, não se deixem levar por esse tipo de ensinamento equivocado.
Qualquer homem, qualquer mulher que diga que Deus fala com ele é mentira, é falso. Porque Deus fala conosco através da sua palavra. Nenhuma experiência particular, subjetiva, serve como norma, como prumo, como rumo para que os cristãos vivam. Experiências subjetivas são apenas experiências subjetivas. Testemunhos são apenas testemunhos, mas eles não são a instrução viva da palavra de Deus. Líderes, pastores, bispos, apóstolos, missionários, obreiros, só devem pregar e ensinar a palavra, nada mais. Não há outra coisa para ensinar. Não há outra coisa para dizer. Não há outro ensinamento para transmitir. Porque moralismo não é cristianismo. Teologia não é cristianismo. Filosofia não é cristianismo. Tradição religiosa não é cristianismo. O cristianismo se defende, se sustenta, se arruma, se constrói num único fundamento, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus aponta para Cristo e nada mais. Então não caia nesse argumento. Não caia nesse argumento. Leia a palavra, guarde a palavra, coloque a palavra dentro de você, decore os textos da palavra de Deus, escreva, medite sobre eles, tenha-os vivos no seu coração, porque quando o inimigo vier, quando o inimigo se levantar com violência, com agressão, seja na rua, nos momentos circunstanciais da nossa vida, seja com as notícias que recebemos ou com os ensinamentos que são transmitidos, a palavra de Deus fortalecerá a sua mente. Quero lembrar a você mais uma vez o texto de Josué, capítulo 1 de Josué. Após a morte de Moisés, Josué recebeu a difícil missão de conduzir o povo de Israel pelo deserto, de entrar na terra prometida, enfrentar as cidades poderosas de Canaã, civilizações antigas. E olha o texto e você verá que Deus não lhe dá instruções de guerra. Deus não manda Josué orar. Deus não manda Josué se tornar um homem diferenciado. Deus não manda Josué fazer sacrifícios. Ele apenas dá duas instruções. Seja forte e corajoso e medite na minha palavra de dia e de noite. A Bíblia também diz, no Salmo 1, que o homem, o ser humano que não se deixa levar por pecadores, e esses pecadores podem estar nas igrejas, né? Que o pessoal pega esse texto com olhar moralista, olhar moralista, maluco, né? Para dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Aí pega esse texto para dizer que é viver no mundo. Ah, mas eu vou dizer para você, vou falar aqui bem de pertinho. Caminho de pecador, roda de escarnecedor. Pode estar dentro da sua igreja, da sua comunidade religiosa. Os ímpios podem estar lá com Bíblia na mão. O texto não fala de mundo ou de moralidade. O texto fala de gente que não ama o Senhor. E esse homem, esse ser humano, que não se deixa levar por isso tudo, o que acontece com ele? Ele troca tudo isso pela palavra de Deus. Antes, na sua lei, medita de dia e de noite. Esse é feliz, porque a sua vida sempre dará fruto na estação certa. Sempre será um ser vivo, saudável, abençoado. Tá vendo? É isso que a Bíblia está dizendo. Quantos e quantos textos. Jesus também diz aos seus discípulos, se vocês
ouvirem a minha voz, fizerem o que eu mando, guardarem as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês, se me amam, farão o que eu mando. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu me manifestarei a ele. João 14, 21. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra fonte, não há outro jeito, não há outra espada. Só existe uma espada. Espada de dois gumes, que é viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é a palavra de Deus. A poderosa espada do Espírito.